E aí, torcedor do Galão, já se inscreveu no canal? Já ativou o sino de notificação? E aí, já fez isso? Se inscreveu? Deixou o seu like? Então bora! A notícia: Rafael Sobis sobe o tom e faz dura crítica a Lianco, do Galo. Fanfarrão. O clássico entre Atlético, MG e Cruzeiro, disputado no último domingo, né, 9? Foi marcado não apenas pelo resultado 2-0 para o Galo, mas também por uma polêmica envolvendo o zagueiro Lianco. O jogador, que já vinha chamando a atenção por seu comportamento em campo, foi alvo de duras críticas do ex-jogador Rafael Sobis, identificado com o Cruzeiro. Em participação no programa 4D Esportes, Sobis não poupou palavras e chamou Lianco de fanfarrão, acusando-o de criar um personagem para agradar a torcida do Atlético. A polêmica no clássico ao jogo entre Atlético, MG e Cruzeiro foi tenso desde o início, como é comum nos clássicos mineiros. No primeiro tempo, o meia Dudu do Cruzeiro sofreu uma falta e durante a jogada, Lianco pisou no braço do adversário. O árbitro optou por não expulsar o zagueiro, decisão que gerou revolta entre os jogadores e a torcida cruzeirense. A atitude de Lianco foi amplamente discutida nas redes sociais e na imprensa esportiva. Enquanto alguns torcedores do Galo defenderam o zagueiro, alegando que a jogada foi acidental, outros criticaram sua postura, considerando-a desleal e desnecessária. A crítica de Rafael Sobis, ex-jogador que marcou história no Cruzeiro, não ficou de fora da discussão. Em sua participação no programa 4D Esportes, o ex-atacante foi incisivo ao criticar Lianco, acusando-o de criar um personagem para agradar a torcida do Atlético MG. Ele, Lianco, achou um perfil para ganhar moral com a torcida do Atlético falando. Ele joga muito bem, eu gosto do perfil dele. Ele está ganhando moral de uma outra maneira, e quem joga bola sabe o que ele está fazendo? Afirmou Sobis. O ex-jogador, que também teve passagens marcantes por Internacional e Fluminense, foi ainda mais duro em suas declarações. Esses dias ele falou alguma coisa de alguém também, está virando um fanfarrão. Sim, deveria ter sido expulso porque ele pisou de propósito. O perfil de Lianco em Campo Lianco chegou ao Atlético MG em 2023 e rapidamente se tornou uma das figuras mais carismáticas do elenco. Conhecido por sua postura aguerrida e por não se calar diante de adversários e torcedores rivais, o zagueiro conquistou a simpatia da torcida alvinegra. No entanto, seu comportamento também tem gerado controvérsias. Além da polêmica no clássico contra o Cruzeiro, Lianco já foi criticado por declarações consideradas provocativas e por atitudes em campo que alguns consideram desnecessárias. Para Rafael Sobis, o zagueiro está criando uma imagem que pode prejudicar sua carreira a longo prazo. A reação da torcida e da imprensa às críticas de Rafael Sobis repercutiram fortemente nas redes sociais e na imprensa esportiva. Enquanto parte dos torcedores do Atlético MG defendeu Lianco, destacando sua importância para o time e sua postura combativa, outros concordaram com Sobis, afirmando que o zagueiro precisa amadurecer e focar mais em seu futebol. Na imprensa, analistas esportivos também se dividiram. Alguns consideraram as críticas de Sobis justas, enquanto outros acharam que o ex-jogador foi excessivamente duro com Lianco, que ainda é jovem e está em processo de adaptação ao futebol brasileiro. A importância de Lianco para o Galo, apesar das polêmicas, é inegável que Lianco tem sido uma peça importante para o Atlético MG. Com sua capacidade de saída de bola, sua força física e sua liderança em campo, o zagueiro se tornou um dos pilares da defesa alvinegra. Sua postura aguerrida e sua disposição para enfrentar adversários também são características valorizadas pela torcida do Galo, que vê nele um jogador à altura da rivalidade com o Cruzeiro. No entanto, como destacou Rafael Sobis, é preciso equilíbrio para que essa imagem não se torne um problema. O próximo desafio do Galo, enquanto a polêmica envolvendo Lianco continua a gerar discussões, o Atlético MG se prepara para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Na próxima quarta-feira, o 12, o Galo recebe o Itabirito, equipe que já está eliminada da competição. O jogo, que acontecerá no Mineirão às 19h45, horário de Brasília, será uma oportunidade
para o Atlético MG garantir sua classificação para as semifinais do estadual. Com um time forte e motivado, o Galo espera seguir sua trajetória rumo ao título. O futuro de Lianco no futebol, aos 26 anos, Lianco ainda tem muito a oferecer ao futebol. Com passagens por clubes como São Paulo, Torino, Itália e Southampton, Inglaterra, o zagueiro acumula experiência internacional e tem potencial para se tornar um dos melhores defensores do Brasil. No entanto, como destacou Rafael Sobis, é importante que ele encontre um equilíbrio entre sua postura em campo e sua imagem fora dele. A maturidade e a capacidade de lidar com críticas serão fundamentais para que Lianco continue evoluindo e conquistando. Além da polêmica no clássico contra o Cruzeiro, Lianco já foi criticado por declarações consideradas provocativas e por atitudes em campo que alguns consideram desnecessárias. Para Rafael Sobis, o zagueiro está criando uma imagem que pode prejudicar sua carreira a longo prazo. A reação da torcida e da imprensa às críticas de Rafael Sobis repercutiram fortemente nas redes sociais e na imprensa esportiva. Enquanto parte dos torcedores do Atlético MG defendeu Lianco, destacando sua importância para o time e sua postura combativa, outros concordaram com Sobis, afirmando que o zagueiro precisa amadurecer e focar mais em seu futebol. Na imprensa, analistas esportivos também se dividiram. Alguns consideraram as críticas de Sobis justas, enquanto outros acharam que o ex-jogador foi excessivamente duro com Lianco, que ainda é jovem e está em processo de adaptação ao futebol brasileiro. A importância de Lianco para o Galo, apesar das polêmicas, é inegável que Lianco tem sido uma peça importante para o Atlético MG. Com sua capacidade de saída de bola, sua força física e sua liderança em campo, o zagueiro se tornou um dos pilares da defesa alvinegra. Sua postura aguerrida e sua disposição para enfrentar adversários também são características valorizadas pela torcida do Galo, que vê nele um jogador à altura da rivalidade com o Cruzeiro. No entanto, como destacou Rafael Sobis, é preciso equilíbrio para que essa imagem não se torne um problema. O próximo desafio do Galo enquanto a polêmica envolvendo Lianco continua a gerar discussões. O Atlético MG se prepara para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Mineiro. Na próxima quarta-feira, dia 12, o Galo recebe o Itabirito, equipe que já está eliminada da competição. O jogo, que acontecerá no Mineirão às 19h45, horário de Brasília, será uma oportunidade para o Atlético MG garantir sua classificação para as semifinais do estadual. Com um time forte e motivado, o Galo espera seguir sua trajetória rumo ao título. O futuro de Lianco no futebol, aos 26 anos, Lianco ainda tem muito a oferecer ao futebol. Com passagens por clubes como São Paulo, Torino, Itália e Southampton, Inglaterra, o zagueiro acumula experiência internacional e tem potencial para se tornar um dos melhores defensores do Brasil. No entanto, como destacou Rafael Sobis, é importante que ele encontre um equilíbrio entre sua postura em campo e sua imagem fora dele. A maturidade e a capacidade de lidar com críticas serão fundamentais para que Lianco continue evoluindo e conquistando espaço no futebol. A polêmica envolvendo Lianco e as críticas de Rafael Sobis mostram como o futebol vai muito além dos 90 minutos em campo. A postura dos jogadores, suas declarações e suas atitudes são constantemente analisadas por torcedores, imprensa e ex-atletas. Para Lianco, o desafio é encontrar um equilíbrio entre sua personalidade marcante e a necessidade de manter o foco no futebol. Se conseguir conciliar esses aspectos, ele poderá se tornar não apenas um ídolo do Atlético MG, mas também uma referência no futebol brasileiro. Enquanto isso, o Galo segue sua trajetória no Campeonato Mineiro, buscando conquistar mais um título e consolidar seu domínio no futebol mineiro. Com ou sem polêmicas, o time alvinegro segue firme em sua busca por glórias. E aí, torcedor do Galão? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sino de notificação? E aí, já fez isso? Se inscreveu, deixou seu like? Então bora para a próxima notícia. O Galo receberá valor milionário por venda de meia do Ceará.
A Clube do México Atlético MG está prestes a lucrar com mais uma operação no mercado de transferências. Desta vez, o clube mineiro será beneficiado pela venda do meio-campista Guilherme Castilho, de 25 anos, ao FC Juárez do México. O jogador, que já estava emprestado ao clube mexicano desde agosto de 2023, foi adquirido em definitivo por 1,5 milhão de dólares, cerca de 8,65 milhões de reais na cotação atual. O Galo, que mantém 20% dos direitos econômicos do atleta, deve receber aproximadamente 1,7 milhão de reais com a transação. A trajetória de Guilherme Castilho começou sua carreira nas categorias de base do Atlético MG, onde se destacou pelo talento e versatilidade no meio-campo. Entre 2020 e 2022, ele integrou o elenco profissional do clube mineiro, mas com a forte concorrência por uma vaga no time titular, foi negociado em definitivo com o Ceará em 2022. Na época, o Vozão pagou 9,65 milhões de reais por 65% dos direitos econômicos do jogador. No Ceará, Castilho encontrou espaço para brilhar. Em 2 temporadas, ele disputou 87 partidas, marcou 13 gols e deu 12 assistências, tornando-se uma peça importante no meio-campo da equipe. Durante sua passagem pelo clube cearense, ele conquistou títulos importantes como a Copa do Nordeste de 2023 e o Campeonato Cearense de 2024. A ida para o FC Juárez em agosto de 2023, Guilherme Castilho foi emprestado ao FC Juárez do México. O clube pagou 350 mil dólares, cerca de 1,9 milhão de reais na cotação da época, pelo empréstimo, valor que já rendeu lucro ao Ceará. No time mexicano, o meio-campista rapidamente se adaptou e conquistou a titularidade. Em 18 jogos, ele marcou um gol e deu 4 assistências, chamando a atenção da diretoria do clube, que decidiu exercer a opção de compra. A venda definitiva de Castilho ao FC Juárez foi fechada por 1,5 milhão de dólares, valor que representa 60% dos direitos econômicos do jogador. Desse percentual, 25% pertencem ao Ceará, 20% ao Atlético MG e 15% ao Mirassol SP, clube onde o jogador também passou durante sua carreira. O lucro do Atlético MG... E aí, torcedor do Galão, já se inscreveu no canal? Já ativou o sino de notificação? E aí, já fez isso? Se inscreveu, deixou seu like? Então bora para a próxima notícia. O Galo acelera as negociações para ter Rony no Mineiro. Entenda, o Atlético MG está empenhado em reforçar seu ataque para as fases decisivas do Campeonato Mineiro 2025. O alvo principal é o atacante Rony do Palmeiras, que pode ser a peça que falta para o Galo buscar o título estadual. No entanto, o clube mineiro corre contra o tempo para concluir a negociação e inscrever o jogador antes do prazo final, que se encerra na próxima sexta-feira, 14 de fevereiro. A corrida contra o tempo ao Atlético MG está próximo de garantir sua vaga na semifinal do Campeonato Mineiro. Para isso, precisa vencer o Itabirito nesta quarta-feira, mês 12, às 19h45 no Mineirão. Caso avance, o clube terá até sexta-feira para inscrever novos reforços que possam atuar na fase eliminatória. A diretoria alvinegra está trabalhando para acelerar as negociações com o Palmeiras e garantir a chegada de Rony a tempo. Se o atacante for contratado após o prazo, ele não poderá ser utilizado no restante do Campeonato Mineiro, o que seria um grande revés para os planos do Galo. A situação de Rony no Palmeiras. Rony, de 29 anos, vive um momento delicado no Palmeiras. Apesar de ser um dos jogadores mais vitoriosos da recente história do clube, com 11 títulos conquistados, seu ciclo no time paulista parece estar chegando ao fim. O técnico Abel Ferreira e a diretoria alviverde já sinalizaram que o atacante não faz mais parte dos planos para a temporada 2025. Nos últimos jogos, Rony tem sido utilizado com menos frequência. No empate por 1-1 contra o Água Santa, no último domingo, 9, ele entrou apenas no segundo tempo. Apesar disso, o jogador segue treinando normalmente e aguardando definições sobre seu futuro.
Os números de Rony no Palmeiras. Rony chegou ao Palmeiras em 2020 e rapidamente se tornou um dos pilares do time. Em 283 jogos, ele marcou 70 gols e deu 32 assistências, consolidando-se como um dos principais nomes do elenco. Em 2024, o atacante teve uma boa atuação, com 10 gols e 6 assistências em 35 partidas. Sua versatilidade, que permite atuar tanto como ponta quanto como centroavante, é uma das características mais valorizadas pelo Atlético MG. O Galo busca um jogador experiente e com capacidade decisiva para reforçar seu ataque, e Rony parece ser o nome ideal. O impasse nas negociações. Apesar do interesse do Atlético MG, a negociação com o Palmeiras não está tão simples. O clube paulista detém 50% dos direitos econômicos do jogador e deseja receber uma compensação financeira pela transferência. Até o momento, o Verdão alega que não recebeu uma proposta oficial do Galo. Além disso, Rony já demonstrou certa resistência em deixar o Palmeiras. Recentemente, ele dificultou negociações com Fluminense e Santos, mas chegou a aceitar uma proposta do Al Rayyan, do Catar. No entanto, o acordo não foi concluído devido a problemas burocráticos e de prazo. Nos últimos dias da janela de transferências do Catar, Rony precisaria estar no país para realizar exames médicos e finalizar os trâmites até a última sexta-feira, 31 de janeiro. Como isso não foi possível, o acordo acabou não se concretizando. O que o Atlético MG precisa fazer para garantir a contratação de Rony? O Atlético MG precisa apresentar uma proposta formal ao Palmeiras e agilizar os trâmites burocráticos. Além disso, o clube mineiro deve convencer o jogador a aceitar a mudança, já que ele tem demonstrado preferência por permanecer no Brasil. A chegada de Rony seria um grande reforço para o Galo, que busca conquistar o Campeonato Mineiro e se preparar para as competições nacionais e internacionais da temporada. Sua experiência e capacidade decisiva podem ser diferenciais importantes para o time alvinegro. O impacto de Rony no Atlético MGS e a contratação for concretizada, Rony se juntaria a nomes como Hulk, Paulinho e Edenilson no ataque do Atlético MG. Sua versatilidade permitiria ao técnico Eduardo Cudê variar o esquema tático e contar com mais opções ofensivas. Além disso, a chegada de um jogador com o currículo de Rony elevaria o nível de competitividade do elenco, aumentando as chances de sucesso nas competições que o Galo disputará ao longo do ano. O Atlético MG está em uma corrida contra o tempo para garantir a contratação de Rony e inscrevê-lo a tempo de atuar nas fases finais do Campeonato Mineiro. A negociação com o Palmeiras é complexa, mas o clube mineiro está determinado a fechar o acordo. Se tudo der certo, o Galo poderá contar com um dos atacantes mais experientes e vitoriosos do futebol brasileiro em sua busca por títulos. Enquanto isso, os torcedores alvinegros aguardam ansiosos por novidades, na esperança de ver Rony vestindo a camisa do Atlético MG em breve.